O Evangelho de João, mais especificamente do verso 1 até o verso 21, Jesus fala que ele é o bom pastor. E aí nesse capítulo ele fala das características do mercenário, que é o falso pastor. E ele diz que esse mercenário, o falso pastor, ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas ele também fala da característica ou das características do bom pastor. E uma das características mais sublimes do bom pastor, mesmo pensando na questão de pastor literal, de ovelhas literal, é que o bom pastor ele tem que estar preparado para que, se necessário for, dar a própria vida pelas suas ovelhas. Podemos lembrar de um pastor na Bíblia chamado Davi, que veio a se tornar o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E a palavra diz que em alguns momentos animais ferozes atacavam seu rebanho, e Davi arriscava a própria vida lutando contra esses animais, urso, leões, para defender as suas ovelhas. Então, quando Jesus fala da característica, ou das características do bom pastor, no verso 11, por exemplo, vou só citar, ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Queridos, o Evangelho de João, ele foi escrito, claro, por João, um dos apóstolos de Jesus, entre 85 a 95 DC, depois de Cristo. O objetivo desse livro foi para refutar ou derrubar o ensino gnóstico. Os gnósticos, ou o gnosticismo, ele ensinava que Jesus ele não era divino, ou seja, Jesus não era Deus. E eles tinham como argumento o seguinte pensamento filosófico, que a matéria é má, e se Jesus se fez homem, ele não pode ser Deus. Então, João, ele escreveu esse livro nessa data aí de entre 85 e 95 depois de Cristo, para realmente defender a sua tese da divindade de Jesus. Ele defende então no Evangelho de João que Jesus é Deus. Ele, por exemplo, no Evangelho de João, ele cita 7 milagres que só Deus pode fazer. Nesse mesmo Evangelho, ele relata 7 declarações de Jesus dizendo: eu sou. Essa declaração diz que Jesus é Deus, porque eu sou é Deus. Entre essas 7, está do verso 11, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. Então, João, ele defende a divindade de Jesus, e ele prova por A mais B que Jesus de fato é Deus. Bem logo no início do Evangelho, lá em João 1:1, ele diz: no princípio era o verbo estava com feitas por intermédio dele, verso 2, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele já inicia o Evangelho defendendo a sua tese, dizendo: Jesus é Deus. Agora vamos para os nossos versos. Versículo 17 e 18 é o verso que nós iremos ler. Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. E através dessa leitura, nós vamos tirar aqui 4 ensinamentos para as nossas vidas
nesta tarde. João 10, 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. 2 versículos, 4 ensinamentos de Deus para nós, baseada nesses 2 versículos que acabamos de ler. Sem perder tempo, o primeiro ensinamento de Deus para nós nessa tarde está no verso 17. E o primeiro ensinamento é: Deus ama, ou Deus nos ama quando fazemos a sua vontade. Esse é o primeiro ensinamento. Um ensinamento verdadeiro, que no decorrer de toda a Bíblia, no desenrolar das páginas bíblicas, nós percebemos exatamente essa verdade, que Deus nos ama quando nós fazemos a sua vontade. E no verso 17, Jesus prova isso, dizendo: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Esta era a grande vontade do Pai para Jesus. Jesus veio para isso. Ele veio para dar a vida por nós, para morrer no meu e no teu lugar. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio aqui a essa terra e ele foi um grande professor, um grande mestre. Sim, ele foi. Mas ele não veio para isso. Ele fez muitos milagres. Sim, ele fez muitos milagres. Mas ele não veio para isso. Jesus veio especificamente para morrer no meu e no teu lugar. Por isso ele diz: o Pai me ama, porque eu faço a sua vontade. Eu morri pelos seres humanos. Então esse é o primeiro ensinamento. Deus nos ama quando nós fazemos a sua vontade. Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Um conselho: estude a Bíblia. E na Bíblia você encontrará a vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício a Deus, o sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós estudamos a Bíblia, e quando nós oferecemos-nos completamente a Deus e transformamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí nós podemos fazer a vontade de Deus e nós podemos também agradar ao Senhor. Segundo ensinamento que nós tiramos desses versículos que lemos nessa tarde é: Jesus é o dono da vida. Esse é o segundo ensinamento. Jesus é o dono da vida. A parte A do verso 18 ele diz: ninguém a tira de mim. Ele está falando da sua vida. Ele diz: ninguém a tira de mim. Em outras palavras, ele está dizendo: ninguém pode tirar a minha vida, porque eu sou o dono da vida. Por ele ser o dono da vida, ele pode te dar a vida. Ele te deu a vida física, mas ele também pode te dar a vida eterna. Esse é um grande ensinamento. Jesus é o dono da vida. O terceiro ensinamento. Jesus morreu voluntariamente para nos salvar. Ainda no verso 18, Jesus prossegue dizendo: pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele está dizendo: eu dou a minha vida voluntariamente. Eu dou a minha vida espontaneamente.
Jesus fala para Pedro lá no jardim do Getsemane. Ele diz: Pedro, embainha a tua espada, ou põe a tua espada na bainha. Se eu não quisesse morrer, Pedro, eu pediria ao meu pai, ele mandaria uma legião de anjos para pelejar por mim. Ou seja, Jesus morreu porque quis. Ele deu a vida dele voluntariamente. Ele entregou-se por amor a mim e a você, meu querido, que está ouvindo nosso programa. Ele morreu voluntariamente. E o quarto e último ensinamento é: Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. O finalzinho do verso 18 ele diz: eu tenho autoridade para entregar, falando da vida dele, e também para reavê-la. E foi isso que ele fez. Ele entregou a sua vida voluntariamente, mas depois de 3 dias ele reaveu a sua vida de novo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser justificados. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter salvação. Em Ezequiel capítulo 18, verso 23, já para nós fecharmos a nossa palavra de hoje, a palavra diz assim, Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso ou do pecador? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, desejo que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Pensando nos 4 ensinamentos de hoje, você que ainda não tem Jesus na tua vida, eu pergunto, você quer ser amado por Deus? Se quer, se a sua resposta é sim, eu quero ser amado por Deus, eu digo para você, de acordo com o primeiro ensinamento, faça a sua vontade. E qual é a vontade de Deus para você? Converta-se, abandone os seus maus caminhos e volte-se para Jesus. Ele, Jesus, quer te dar vida, porque ele é o dono da vida. Para te dar vida, ele morreu voluntariamente por você. Mas não somente morreu, ele ressuscitou. Então, entregue a tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo.